é um continente miserável e pobre. Sobre como o negro é inferior, sobre como minha pele é suja e sobre como eu nunca vou me encaixar. Meu cabelo? Como vou amar uma droga dessas? Meu nariz? Como vou amar uma droga dessas? Aprendi a amar o colonizador, amar os ideais e etnias impostos por ele. Amar a miséria que vivo por não ser exatamente o reflexo de um ariano. Meus olhos castanhos não devem ser bons o bastante. Provavelmente eu enxergaria melhor com olhos azuis ou verdes. Eu amo o cheiro de cândida que fica em minha pele toda vez que eu a esfrego na tentativa de torná-la mais clara. Todas as noites eu rezo para um deus caucasiano, esperando que ele faça as minhas lágrimas lavarem todo o negro de meu ser. Comer terra talvez me libertasse de ser a escória da humanidade. Ou talvez me liberte das correntes presas em minhas mãos, desde que a melanina em minha pele se tornou abundante. Você pergunta se eu acredito em amor? Se eu faria qualquer coisa por amor? Sim, eu acredito no amor. O amor torna tudo capaz, incluindo suportar as queimaduras de ferro de passar, que queimam meu couro cabeludo toda vez que eu aliso meu cabelo. Suportar tudo que me foi imposto, pelo meu grande amor, o colonizador. Esse é um trecho do espetáculo Oniri Ubuntu, Tempo de Sonho, do Bando Jassanã, que participou da primeira edição do nosso VQV, lá em 2018. Durante esse episódio, vocês irão escutar outros trechos dessa peça que fala sobre ancestralidade, africanidades e negritude. A negritude é uma discussão importante, presente no festival e assunto deste 5º episódio do Frequência VQV Brasil. Frequência VQV Brasil. Frequência VQV Brasil, bitches. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Cristina Montanha Moura, eu tenho 11 anos e faço parte da CIA Cordelística de Teatro. Eu participei do VQV ao Sul em 2018 e do VQV Brasil e também em 2018. Para mim, em primeiro lugar, as pessoas que mais me incentivam são os meus familiares com cultura, música, leitura. Eles são as pessoas que mais me incentivam. Eu gosto muito da MC Sofia, que foi meu professor de teatro, professor Jason, que me apresentou o trabalho dela. Eu admiro muito o trabalho dela, que passa uma mensagem sobre o racismo e empoderamento, e eu acho isso incrível. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe me levou para uma feira preta, e eu fiquei encantada com os turbantes, os vestidos, as tranças, e aí ao decorrer do ano a gente continuou indo mais vezes e foi muito legal. Bom, as minhas referências negras de agora, que me inspiram todos os dias, é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Na roda! Na roda. Os convidados de hoje do Na Roda são a Gabi Doiá e o Thiago Bispo. Gabi é artista da cidade de Diadema e Thiago mora na zona leste de São Paulo. Bora conhecer um pouco mais dos trabalhos e das trajetórias deles. Oi, gente, eu sou o Thiago Bispo, eu tenho 22 anos, sou ator, palhaço, drag queen, faço parte do grupo Marginália Teatro Jovem, e hoje eu me identifico esse menino preto, essa bicha louca, gorda, maravilhosa, mas nem sempre foi assim, acho que o meu contato com a minha negritude, assim, meu processo de descobrir a minha negritude, eu não consigo falar sobre a descoberta da minha negritude sem não falar sobre a minha jornada no teatro, assim. Eu comecei a fazer teatro na Fábrica de Cultura de Sapopemba, lá em 2011, e naquela época, assim, naquele tempo, eu não tinha noção nenhuma dessas questões, assim, sabe? Eu vivia numa bolha muito fechada, que
aqui na minha região, de Sapopemba, e passei 5 anos estudando na fábrica de cultura. Fiz de tudo: dança, teatro, música e tudo que você possa imaginar. Até 2015, eu começar a querer buscar uma certa independência, né? Ganhar um dinheirinho, em casa apertou, e aí eu tive que buscar alguma forma de me profissionalizar, sei lá, ganhar dinheiro de alguma forma. E aí apareceu na minha vida os Doutores da Alegria, né? Um curso de formação de palhaço para jovens. E eu fui me inscrever, assim, uma oportunidade de ganhar uma bolsa e tudo mais. Me inscrevi, passei, estudei com eles durante 2 anos e meio, e esses 2 anos e meio foi crucial, assim, para entender o ser humano que eu sou, sabe? Entender aonde eu me encaixo no mundo, entender as questões sobre negritude, porque eu saí da minha bolha e fui conversar e fui ter contato com pessoas que já estavam mais por dentro da caminhada, sabe? E aí começou todo esse meu processo de descobrimento, de construção, de desconstrução de um monte de coisa, e sigo vivendo. Nossa, que incrível. Eu também tenho uma história assim semelhante em alguns pontos, principalmente em questão da fábrica de cultura, né? Mas eu vou começar do começo. Eu sou a Gabi de Oiá, eu tenho 22 anos, né? Eu iniciei também fazendo teatro com a própria Thaís, né? Na fábrica de cultura. Assim que abriu, já falei, vou fazer minha inscrição aqui. Sempre tive vontade, nunca consegui ter acessos, né? E a partir da minha experiência no teatro também que eu consegui identificar, né, todas essas questões relacionadas com a negritude, porque sempre foi muito conturbado para mim, né, a minha relação com isso, porque eu nunca tive uma consciência assim plena das coisas. Então, a partir do momento que eu entrei também ali no projeto espetáculo, né, que eu dei a sorte assim de cair justo numa turma que misturava o teatro, né, com a aula de hip hop. Então, a partir disso, eu tive vários estudos e diversas coisas que me trouxeram uma grande consciência com relação a quem realmente eu sou e entender também qual é a potência da arte preta, né? Porque tudo que a gente fala, né, tudo que a gente traz enquanto artístico tem um peso diferente, né? Por todas as questões que a gente vive, né? Então é muito importante a gente conseguir acessar esse lugar, né, da negritude, que é ver isso como algo bom e aprender a falar sobre isso, né? Passar isso para outras pessoas também. No mais, eu canto, sou atriz, poeta, tenho a banda, o MPQ, Música Popular de Quebrada, e é isso. Eu acredito que sempre que a gente tem alguma causa muito específica, né, que a gente está encaixado em algum lugar muito específico, a gente tem alguns compromissos, né, com essas determinadas coisas, porque a arte é uma forma de dar voz, né, dar voz ao que a gente vive, trazer reflexão para outras pessoas, entende? Então, eu acho que é um compromisso muito grande, o que não te impede de fazer algo que não vai ser relacionado diretamente a isso. Você pode falar sobre algo engraçado, falar sobre qualquer coisa, só que eu acho sempre importante a gente tentar trazer, né, coisas que vão ajudar a nossa causa também. Eu acho que é muito um lance de protesto também, tá ligado? E traz muitas coisas, eu acho muito rico, porque sempre tem uma grande interpretação, tendo em vista todas as questões em si que a gente vive e tal. Então é um compromisso, assim, eu acho, e uma forma de protesto, pra mim. Então. Acho que, tipo, tudo que a gente traz como questões que a gente leva, né, sobre negritude e tudo mais, como você falou, assim, eu me sinto muito contemplado com a sua fala, e acho que entender o nosso corpo como um corpo político, né, como
uma ferramenta que vai levar a arte, assim. Acho que para mim representa muita coisa, representa uma potência muito grande. Acho que quando a gente está em cena, todos nós levamos questões muito pessoais, mas existem questões que se comunicam com muita gente, assim, sabe? Eu estava aqui, quando a fala da Gabi, quando ela estava falando e tudo mais, eu lembrei de uma apresentação que eu tive a oportunidade de apresentar em muitos lugares, assim, né? Eu tive a oportunidade de apresentar em teatros grandes, com camarim, e comprar ingresso, e apresentar em escolas lá longeão, chão de terra e tudo mais. Eu lembrei de uma apresentação específica, que foi lá em Suzano, numa escola pública, e onde tinha um monte de galera, assim, um monte de criança, tal, ali brincando, e foi um monte de palhaço, apresentação de palhaço e tudo mais. E foi uma época que eu tava muito conectado com a minha negritude, assim, tipo, tudo era muito novo pra mim, sabe? Eu tava com meu black e tudo mais, e quando eu cheguei naquela escola e vi, tipo, um bocado de crianças iguaizinhas a mim, assim, meninos gordos afeminados e tudo mais, encantado com a arte, assim, eu vi a potência e a importância que tá em cena, saca? Com o corpo que eu tenho, com a potência que eu tenho e tudo mais, sei lá, pra mim é isso, representa potência, representa força, e é isso. Particularmente, eu sempre tento, quando consigo, né, parar para estudar algo assim, que a vida adulta está sendo maçante, mas estou acostumando ainda. Mas quando consigo parar para estudar algo, eu tento adaptar isso dentro das coisas que eu escrevo, né? Eu sempre gosto de falar sobre as coisas de uma maneira mais subliminar, né? Às vezes eu falo explicitamente, mas eu gosto de trazer, tipo, algumas palavras que eu sei que vão gerar curiosidade para que as pessoas por si só estudem. E acho que o grande lance de procurar referências para a gente também conseguir associar a nossa imagem, como antes o Thiago falou, né? Associar a nossa imagem como um corpo político, associar a nossa imagem como um artista, sabe? Porque muitas vezes a gente que é preto, que é periférico e tal, a gente tem muito um lance de negar, né? Negar o que a gente é ou o que a gente pode ser e as nossas potências, né? Você, tipo, quando você canta e você é preto, parece que as pessoas não levam isso tão a sério, tá ligado? Ou quando você é ator e você é preto, você não fala, eu sou ator. Demora pra pessoa assumir isso, né? Ela traz isso de uma forma mais insegura. Eu apresento às vezes. Então, todos esses lances de representatividade mesmo são necessários para que a gente se enxergue, se entenda e veja. E aí, dentro disso, vem também esse estudo, né? Que assim a gente aprende como colocar essas coisas, né? Pra gente e pros outros, pro mundo, né? Também. Tudo é um processo, né? É um processo lento. Eu tô agora, assim, começando a entender esse lance, assim, porque eu tinha muita inseguranças comigo e eu não entendia de onde vinha isso, saca? Quando eu parei para refletir, assim, pensar mesmo, né, todas as questões, mano, a gente que é preto, a gente é silenciado de diversas formas, saca? Às vezes eu queria abrir meu canal no YouTube, fazia anos, saca? E eu ficava naquela, será que eu sou capaz? Será que eu sou... que eu tenho potência de fato para fazer esse negócio, sabe? E enrolando, não ia fazendo o meu trampo. E quando eu comecei a ter esse olhar mais sensível, assim, e olhar para mim como potência também, as coisas começaram a mudar, assim, saca? Acho que é muito importante, como a Gabi falou, assim, a gente ter essa relação de cuidado mesmo com a gente, sabe? Eu não sei se você sente isso, Gabi. Não sei se eu consegui colocar em palavras. Eu acho que eu entendi, sim. Eu entendi o que você falou. E eu sinto também. É difícil a gente ter esse compreendimento da nossa potência, né? Tipo, da gente aceitar isso também. Porque de tanto que nos é negado esse lugar, a gente muitas vezes acaba tendo essa síndrome de impostor e tal, e não se permite, às vezes, fazer diversas coisas por causa
de todas as coisas que a gente vive desde criança, né? Então nós somos, né, infelizmente, um pouco inseguros com diversas coisas. E todos esses processos, né, de busca por referências também são necessários justamente para a gente conseguir chegar nessa segurança, né, com o que a gente é e com a nossa potência e tal. É representatividade, né? Tem gente que acha que é coisa besta, mas é super importante. É muito importante, cara, e eu não tinha noção disso, sabe? E é muito louco, a gente é ensinado a não ter noção disso. Tipo, quando a Thaís fala sobre ter uma educação eurocêntrica também, eu também tinha isso. E sempre buscava referência em pessoas, assim, que eu, tipo, colocava no pedestral ou, tipo, coisas que eu nunca iria tocar de fato, sabe? Eu acreditava nisso, assim. E aí, tipo, quando eu comecei a ter esse olhar de a referência que eu posso ter, não precisa estar tão longe de mim, sabe? Não precisa ser só Beyoncé. É referência também, Beyoncé. Mas não precisa ser só Beyoncé, não precisa ser só Rihanna, não precisa ser só essas criaturas enormes, né? Eu tenho referências perto de casa, eu tenho referências aqui em casa mesmo, eu tenho referências do meu vizinho, eu tenho referências dos meus amigos, sabe? Se ver representado, isso muda muito. Isso muda toda a história, assim. É importante, sim, se vocês quiserem postar seu material na internet, vá lá e poste, sabe? Se você não se vê uma referência na televisão, ou, enfim, na vida artística, torne-se a referência que você está procurando, sabe? E se jogue no mundo. É isso que eu tenho para falar. Seguindo a fala do Thiago, eu digo mesmo para que vocês acreditem na potência de cada um de vocês, para que vocês aproveitem o máximo possível que vocês puderem da arte enquanto vocês são mais novos, né? Porque é o melhor momento para a gente poder estar criando, para a gente ter tempo para realmente aproveitar, né? Essa experiência de estudo, de conhecimento da arte numa totalidade. E, dá as caras. Se alguém falar para não fazer e você quer fazer, faz, entendeu? Relacionado à arte, assim, vai atrás do seu corre, dos seus sonhos, que, mano, nós é o corre. E é isso. Nós é o corre. E é isso. Concordo super. Na cena. Na cena. Na cena. Era sempre assim que eles começavam a falar. E com eles vinham seres de epidemia Charauari. Eles queriam desenhar seus limites com o nosso sangue. Nós morríamos um depois do outro. Se meu povo Mundurubá tivesse entendido aquela língua Porepatari, jamais teríamos permitido que entrassem na mata de Omama e roubassem as nossas oniris. Mas foi assim que foi. Olá, eu sou a Bruna, eu tenho 18 anos atualmente. A minha referência mais próxima é o Ícaro. Ele trabalhou na fábrica VNC em um período que eu também estava. E ele é alguém que eu tenho muito como referência. Gosto dele como mediador e como ator. Então é a pessoa mais próxima que eu tenho como referência. Eu não tenho muitas, porque eu acho que eu ainda sou novinha no ramo artístico. Até porque eu busco as pessoas que estão ali do meu lado, sabe? As referências que eu tenho são as pessoas que estão muito próximas. Se eu for falar de alguém assim que me inspira muito como mulher preta, que às vezes eu não me sinto que eu posso, e aí sim, eu diria Beyoncé, não no ramo artístico nem nada, mas é uma mulher muito forte, assim, que tipo, me transmite aquela força quando eu já tô acabada, entendeu? A gente acabou de ouvir a Bruna Ramos, artista da Zona Norte de São Paulo, que é integrante do grupo Zéfiro Norte. Ela fala do Ícaro, um artista nascido no ABC Paulista, e olha só que coincidência boa, porque o nosso entrevistado do No Fio é ele mesmo, Ícaro Rodrigues. No fio. No fio.
no fio. Bom, sou o Ícaro Rodrigues, sou ator, sou artista educador e diretor de teatro. Eu comecei a fazer teatro na minha adolescência. Foi algo que aconteceu, acho que ao acaso, né? O teatro não fazia parte do meu dia a dia, né? Eu sou filho de uma família de classe operária, de uma família pobre, do ABC Paulista, de uma família nordestina, né? Que se formou no ABC Paulista. Cresci na periferia de Diadema. O teatro não fazia parte muito do dia a dia meu e dos meus amigos que cresceram comigo ali, né? Nosso rolê era bola, brincadeiras na rua, a gente brincou muito na rua, né? As tretas, né? Quando a gente começou a crescer, também a ameaça do crime, né? Então era muito... Eu tive muitos colegas que acabaram indo por outro caminho, né? E isso era um medo para as famílias também. Para nós que vivemos no ABC, que é uma região industrial, né? A questão de trabalhar na indústria, ela aparece como uma saída, como uma possibilidade de ascensão econômica para as famílias e de integração na sociedade, né? Com meus 15 anos eu entrei na Escola Técnica Estadual, na ET, em São Bernardo do Campo, na ET Lauro Gomes, para estudar eletrônica, fazer ensino médio e estudar eletrônica lá. Eu tinha todo um destino traçado na minha cabeça, a ideia era que eu fizesse eletrônica, depois fizesse engenharia, e que trabalhasse na indústria, né? E me desenvolvesse nesse campo. E aí, no meio do caminho, lá na ET Lauro Gomes, eu encontro o teatro. Eu comecei a fazer uma oficina de teatro, a princípio, porque eu queria mais me integrar com as pessoas, né? A ideia era estar perto das pessoas, conhecer as meninas bonitas, tá? Me aproximar das pessoas, trocar ideia, né? Enfim, em muitas oficinas de teatro acontece esse processo que começa com muita gente, né? E aí muitas pessoas vão saindo, porque não é algo tão divertido assim, né? O processo de ensaio, de criação, né? Não é tão divertido quanto parece, também tem todas as suas dificuldades no caminho. E acontece que muitas pessoas acabam saindo, né? Por terem outras prioridades, ou por achar que tem algo melhor para fazer, né? E aí eu fui ficando. A princípio eu não entendia muito bem porquê, mas algo me aproximava daquele espaço. Eu fui aprendendo muito sobre mim, a partir dos exercícios de teatro, né? Aprendendo muito sobre convivência em coletivo. E aí isso foi se tornando um desejo mais forte para mim. Aí eu lembro que eu estudava em período integral, né, na ET, fazia ensino médio de manhã e técnico à tarde. E aí eu comecei a fazer umas oficinas lá em São Bernardo mesmo, nos centros culturais, né? Isso é importante pra gente pensar também como um investimento público em cultura e, enfim, em educação e tudo, também gera resultados, né? Então, por questão de investimento público, eu tive a possibilidade de fazer outras oficinas gratuitas, né, em centros culturais de São Bernardo. Isso foi se tornando cada vez mais sério para mim, porque eu fui conhecendo outras pessoas e aquilo foi fazendo sentido, até que eu cheguei e falei: pai, tô saindo da eletrônica, eu quero fazer teatro. Isso pra minha família foi uma loucura, né? Porque como é que o cara, filho de uma família pobre, inventa de fazer teatro e ser ator, né? Você nem no teatro você ia, e agora você quer abandonar todo esse projeto de vida maravilhoso para você viver de algo que é incerto. E é incerto mesmo, né? É muito incerto. A gente hoje vive um país um nível de desemprego absurdo, uma desindustrialização, né, do país. Então, aparentemente, para as nossas, né, para o nosso imaginário construído ali no ABC de famílias pobres, isso é uma saída concreta. E fazer teatro era algo muito incerto, né? E é ainda, né? É ainda. Eu me formei numa escola onde a gente se formou, acho que 16 pessoas, né? Na minha turma da escola. Se a gente for contar quantas pessoas trabalham com teatro hoje, a gente conta nos dedos de uma mão, assim. O quanto é fechado ainda, o quanto a gente ainda não tem campo, né? Apesar de a gente estar no estado que tem mais possibilidades, né? Enfim, mas aí eu me inscrevi no processo seletivo, né, da Escola Livre de Teatro de Santo André e ingressei lá. Isso em 2002. Eu tinha 17 anos. E aí acho que foi onde virou de vez a chave, onde esse desejo teve que tomar corpo, teve que se transformar em dedicação, em estudo.
E aí eu tive contato com muitas pessoas diferentes, né, das que eu convivi até aquele momento da minha vida. Eu tive contato com pessoas muito mais velhas, né? As pessoas da minha turma eram bem mais velhas que eu. Eu entrei com 17 anos, muito jovem. Tive aula com professores incríveis, professoras incríveis, assim, que me ajudaram muito a abrir minha cabeça, a ter referências, a ler muito. Eu lembro que o Rogério Toscano, por exemplo, nos obrigava a ler uma peça por semana. Quando ele propôs isso pra gente, né, parecia que era algo impossível. E foi absolutamente transformador. Foi uma experiência muito transformadora de saber que eu conseguia, que eu podia ler uma peça por semana, entender. Né? Eu acho que o teatro, ele nos ensina a ler de verdade, né? A ler as linhas, as entrelinhas, ler o texto e o subtexto, ler o texto e ler a sociedade, relacionar com a sociedade. Acho que o teatro tem essa pedagogia, né? De leitura do mundo, saber ler uma cena, saber ler o mundo, né? Saber entender uma situação. Acho que tem essa importância também no trabalho com os jovens, né? O teatro, independente do período que você vai ficar no teatro, na sua vida, independente se você vai se transformar num público, se você vai se transformar em alguém que participa. Mas acho que o teatro, ele é uma experiência transformadora, ponto. Aliás, ponto não, reticências, né? Porque acho que vem muito caminho aí pela frente, né? Acho que eu tenho a sensação que tira um pouco o olho do nosso umbigo e ajuda a gente a ler o mundo, né? Acho que a arte, de um modo geral, eu falo do teatro porque é a minha experiência, né? É a experiência que eu vivi. E aí me formei na Escola Livre de Teatro, saí da Escola Livre, entrei no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de pesquisa aqui de São Paulo, que pesquisa teatro e hip hop. Encontrei outras parcerias, também, né, falando novamente do poder público, né, da influência do poder público quando funciona, da política pública, né, não do poder público, da influência da política pública quando ela funciona, né. Eu me mantive fazendo teatro em São Paulo durante um bom tempo por conta da lei de fomento ao teatro, né, então eu venho das oficinas culturais do ABC, que são públicas, estudei em escola pública minha vida inteira. Eu passo pela Escola Livre de Teatro, que é pública, mantida pela Prefeitura de Santo André. Começo a fazer teatro no momento onde o fomento tá com muita força, né? E os coletivos de teatro se instauram como uma ideia de transformação social, como uma ideia de nova sociabilidade, como um novo projeto de convivência. E aí eu acho que eu me torno artista nesse processo, né? Num processo de políticas públicas. Acho que é muito importante a gente valorizar, entender e lutar pela manutenção e pela criação de novas políticas públicas o tempo todo. Porque só através delas, pessoas como nós têm a possibilidade, um cara como eu pode dizer que é ator e diretor e educador hoje. Só por conta das políticas públicas. Estudei na universidade pública depois, né? Entrei na USP. Algo que parecia tão distante pra gente ali em Diadema, né? Eu lembro que eu falava que um dia estudar na USP, lá na minha adolescência, com meus colegas em Diadema, os caras riam, né? Os caras falavam, que é USP? Era algo muito distante, né? E acho que o estudo tem a possibilidade de nos levar a entender esse mundo, entender os nossos direitos e ocupar os nossos espaços na sociedade. A gente é muito carente, né? De referências. Acho que a colonização fez um trabalho muito bem feito, né, de negar à população negra a possibilidade de conhecer seus próprios referenciais, as suas próprias histórias, né. Então, durante o meu processo de formação, né, como estudante de teatro, eu tive pouco contato com referências de dramaturgas, né, negros e negras, teoria escrita por pessoas negras. Eu não tive muito contato, não. A gente teve que buscar. Quem me trazia isso era o rap, né? Eu ouvia muito rap desde cedo, desde antes do teatro, na verdade, né? Eu escutava muito Racionais, RZO, Sabotagem, Rapping Hood. Quem foi me trazendo essa consciência racial e histórica foi o rap. A gente ia juntando um pouco e relacionando os conhecimentos, né? Então, por exemplo, eu lia um texto por semana ali. Nenhum desses textos foi de autores negros, né?
E foi importante ter lido Brecht, foi importante ter lido Shakespeare, né? Eu não sou dessa opinião de que eu não tenho que ler o Shakespeare porque ele é um branco europeu. Enfim, eu acho que a gente tem que ler, reler, talvez transformar, né? Mas antes de transformar, entender. Né? O Brecht, por exemplo, foi um cara muito importante na minha trajetória de estudar e de criar a partir dessas leituras, desses referenciais. Um cara alemão, né? Da passagem do século XIX para o século XX. Acho que a gente pode relacionar os conhecimentos. E aí, engraçado, porque é isso, eu relacionava o Brecht com Mano Brown, que, na minha opinião, é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Assim, se a gente juntar a poesia brasileira, portuguesa, angolana, moçambicana, o Brau tá ali entre os grandes autores, entre as grandes autoras também, né? Acho que o Mano Brown, ele tem esse poder de síntese de um tempo, né? Esse poder e principalmente de se comunicar com o seu público, com as pessoas, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos, né? Efeito colateral que o seu sistema fez. Olá, meu nome é Niel Pimenta e eu participei das 3 edições do VQV, 2 sendo no VQV Brasil, uma em 2018 e 2019, e outra no VQV Argentina, no ano de 2019. A minha primeira referência preta desde o início foi minha mãe, né? Primeira referência, assim, preta do que é ser preto e tudo mais, mas agora, o meu entendimento como homem negro foi quando eu conheci Bob Marley. Em torno de uns 11, 12 anos, que eu comecei a ver toda a potência que era. Começou a influenciar muito na minha vivência, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de pensar, na minha forma de pensar a filosofia também, através da filosofia dos africanos da diáspora, né? Na filosofia Rastafari e tudo mais. Que tem ali um elo também com o pan-africanismo. Esses bagulho foi me construindo, mano. Bob Marley, os MC preto da minha quebrada também. O hip hop ali influenciando. Então, se for falar da referência minha mesmo, da minha vivência como homem preto, é na arte, saca? É na arte que eu peguei eles como referência e parti pra dentro, assim, do mundo num todo, assim, na vivência para além da arte, eu digo. E acho que é isso. Falei se estiver bom, se não tiver, sei lá, não tem muito o que falar. No fio. No fio. No fio. Eu trabalho há alguns anos, há 7 anos, né, na fábrica de cultura. Hoje eu estou na unidade do Capão Redondo, já trabalhei em outras unidades também. A gente todo ano cria um espetáculo lá, né? Eu trabalho no projeto espetáculo, que é um processo de criação, de pesquisa, junto com os aprendizes e as aprendizes, que vai resultar num material artístico, né? Que vai ser dividido com a comunidade em algum momento, geralmente no final do ano, né? E aí acho muito importante esse processo de construção de conhecimento coletivo, né? A gente trabalha geralmente com grupos muito heterogêneos, né? Por exemplo, essa faixa isso que a gente chama de juventude, né? É uma faixa de idade muito larga e com pessoas em momentos de vida, né? Se a gente for olhar só para a idade, muito diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes eu trabalho com um aprendiz de 13 a 21 anos. São polos muito opostos, né, de vida, né? Meus alunos e minhas alunas, né, de 18 a 21 anos, em geral, tem uma pressão da questão do emprego, né, do trabalho, do aula na periferia. Então, todo aquele processo que eu vivi, né, com a minha família, eu vejo minha turma, né, meus aprendizes vivendo também, porque é uma realidade, né? Não é uma realidade. Então, chega um momento da vida que você vai dar outros passos, você vai ter que entrar no mundo do trabalho, né? Acho que é uma realidade que está colocada pra gente, a gente lida com ela e a gente tenta preparar, né, essa turma para lidar de uma maneira mais consciente com essas relações, né? De classe, de raça, de mercado, né? Que em algum momento da vida a gente vai encontrar.
Então, acho que essa formação, esse processo de construção de conhecimento que a gente faz coletivamente, ele embasa a gente para a vida, que acho que foi um processo que eu vivenciei também, né? Eu estudei na Escola Livre de Teatro, que tem uma pedagogia que é construída coletivamente, em cada processo. Cada processo, ele diz quais são as suas necessidades, né? Claro que a gente, às vezes, define referenciais, né, materiais, a gente enquanto educador, né? A gente tem como função um pouco criar o mapa desse caminho, né? Desse caminho de conhecimento, porque a gente está nessa função. E aí, a partir desses referenciais, a gente vai trocando conhecimentos, né? Eu me vejo muito nos aprendizes da Fábrica de Cultura, por exemplo, né? Eu, aos meus 15 anos, eu não tive um espaço como esse, mas eu fui atrás de buscar, né? E me vejo muito neles no sentido de estar numa situação onde a arte transforma um pouco o nosso olhar sobre o mundo. E aí, enfim, são vários processos, né, que eu conduzi lá na fábrica. A gente criou vários espetáculos. Mais importante até do que aquele material enquanto espetáculo, a gente valoriza muito o processo de construção. A construção desse espetáculo é um caminho de estudo para chegar a algum lugar. Então é muito importante que o aprendiz, a aprendiz chegue em cena entendendo aquilo que está falando. Porque está falando em alguma medida de si, mesmo que seja através de um texto escrito por outra pessoa. Né? Eu tô falando da minha compreensão, né? Eu aprendiz, né? Tô falando da minha compreensão de mundo, da minha compreensão daquele material, da forma como eu li, reli e transformei aquele material. No ano passado, por exemplo, a gente trabalhou com Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. A gente fala muito da ausência de referências negras, que é uma realidade, mas a gente também tem muita ausência de referências indígenas na educação, nas artes, né? E a gente leu esse livro, trabalhou a partir dele, e foi muito interessante ver como os jovens e as jovens do Capão Redondo responderam a esse material. Várias falas do Krenak enquanto indígena no mundo que está acabando há muito tempo, né, desde a chegada dos colonizadores aqui, e relacionando essa visão de mundo com a periferia, né, com a periferia que também está sempre, de alguma maneira, sofrendo e respondendo a ataques externos, né, a decisões que são externas, né, no campo da economia, que seja no campo da política administrativa, né, da política partidária, dos interesses econômicos que estão colocados, e a periferia fica como esse cantão do mundo, né, e muitas vezes ficando com as sobras. Então foi muito interessante ler esse material e reler e construir a partir dele, né. Então cada material que a gente pega, sei lá, se eu vou estudar Brecht, por exemplo, teve um ano que a gente estudou Brecht, a gente não vai montar o Brecht, até porque acho que isso hoje é impossível, né? Eu estou no Brasil em 2020, trabalhando com pessoas de 13 a 21 anos, como é que eu vou montar o Brecht, né? Eu posso ler muito, tenho que ler muito Brecht como referência para eu construir o meu próprio caminho com essas pessoas nesse contexto onde eu estou inserido. Então, e é isso, né? Porque a gente tem muitas disputas, inclusive dentro das administrações de programas de cultura, onde aparecem às vezes pessoas, né, da instituição ou que representam o próprio governo, né, que vão assistir esses trabalhos e falam: nossa, mas esses jovens leem Brecht? Como assim? Isso que ele falou lá em cena, a ideia é sua, não é a ideia desse jovem, não consegue, sabe, menosprezando a capacidade de um jovem de periferia construir conhecimento, construir linguagem. Né, e o que eu tenho vivido nesses anos todos como educador, né, e como parceiro de trabalho, né, mais do que a gente constrói um processo juntos, né, e eu tenho minha função enquanto educador, enquanto diretor artístico, né, mas a gente dentro de uma sala de ensaio, acho que eu tento me colocar, eu me coloco e espero muito isso dos meus aprendizes também, que nos coloquemos como companheiros de trabalho. Estamos construindo algo juntos, coletivamente, e a minha contribuição é tão importante quanto a de cada pessoa que está envolvida nesse processo. No ano passado, então, que a gente teve a questão da pandemia, né, da aula online e
se fazer interessante, se manter interessado, fazer com que os aprendizes se mantenham interessados num processo virtual, né? Porque no presencial acho que a gente tem a coisa da relação e isso muitas vezes ajuda a dar liga, né? Essa possibilidade de estar junto, né? E preenche espaços, a própria coisa do exercício, né? A gente tá mais perto ali. Agora no virtual foi um baita de um desafio, assim. E a gente criou uma série, eu queria até recomendar. A gente, no Capão Redondo do ano passado, a gente criou no Projeto Espetáculo uma série chamada Salve Sobrevivente. É uma série de 6 episódios curtos. Cada um tem cerca de 8 minutos, né? Tem de 5 a 10 minutos os episódios. E tá no YouTube. Salve Sobrevivente. No canal das Fábricas de Cultura. E aí é um trabalho que a gente cria, apesar de todas as dificuldades, né? E todas as contradições que existem quando a gente trabalha em programas públicos, né? Que tem interesses políticos também. Mas a gente luta muito para resguardar a integridade do processo de construção artística, ética, estética. Eu acho interessante a gente pensar que a arte, que a cultura, né, que a nossa produção artística, ela está dentro de um processo social e cultural, né? Então, todos esses marcadores sociais, eles aparecem naquilo que a gente faz, né? Gênero, classe, raça, né? Principalmente. E acho que esses trabalhos, esses coletivos que têm se formado no Brasil, hoje eu posso falar no Brasil, né? Por ter tido a possibilidade de viajar e conhecer outros coletivos negros no Brasil também, em festivais. Mas eu acompanho muito mais de perto aqui os coletivos de São Paulo, né? Então, eu entendo, né? Quando eu comecei a fazer teatro aqui em São Paulo, por volta do início dos anos 2000, né? A gente tinha uma ausência de representatividade nos coletivos, nos trabalhos, e a gente achava muito normal, por exemplo, um elenco de 10 pessoas brancas. Isso era muito... Era norma, né? Isso era o que era visto, eram as pessoas que faziam teatro, né? E acho que a partir de um processo social que o país viveu, né? A gente teve a possibilidade de se inserir em muitos meios. A população negra, eu tô falando, né? E a gente, acho que tomou de assalto alguns espaços que eram nossos, né? A gente tomou de volta, né? Tomou de assalto não, que não tem assalto não. A gente restituiu aquilo que era nosso e que a gente tem direito, porque a gente produz conhecimento, a gente produz muita mão de obra, né? Inclusive, muito do que é esse país, a gente carregou, nossos ancestrais carregaram, né? As pedras, o cimento, construíram tudo, né? E acho que é importante a gente estar ocupando outros espaços também de pensamento e de decisão. E aí, eu acho que esses trabalhos, eles de alguma maneira tentam colocar uma areia nessa engrenagem, sabe? Parar um pouco essa engrenagem, vamos parar e refletir um pouco. Por exemplo, o Gota d'Água Preta, né? Eu acho que tem uma questão aí na forma e no conteúdo, porque o conteúdo, né? O texto, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz em cena, é o texto do Chico Buarque. É o texto, a gente fala, a gente tem algumas inserções musicais que às vezes dão um contraponto de discursivo, né? Mas a gente fala o texto na íntegra. Acho que está muito na forma, né? No projeto de encenação do Gé Oliveira, no processo de construção desse espetáculo por esse coletivo de pessoas negras, e muito também de a gente ver aqueles corpos negros num palco, por exemplo, do Teatro Municipal, que a gente fez, né? O Teatro Municipal aqui de São Paulo, tão elitizado, de tantas histórias. E foi muito interessante a gente fazer lá naquele palco, né? Primeiro porque a gente tirou uma onda em cena, né? A gente se divertiu muito no dia, né? E disse aquilo que a gente foi fazer, né? A gente disse o que a gente queria dizer, mas também por toda a contradição que representa, né? Aqueles corpos negros naquele espaço, com aquela arquitetura, né? Com toda essa história, né? E todos os espaços que a gente tem passado, porque eu tô falando do Teatro Municipal, mas muitos palcos que a gente passa hoje na cidade, sejam de instituições
públicas ou privadas, não eram espaços abertos para pessoas negras, por vários motivos, né? Pelo racismo estrutural, né? Pelo racismo velado, e isso não era discutido. E isso hoje é discutido, porque a gente hoje tem condições de colocar essa discussão. E porque pessoas antes da gente passaram e lutaram muito para que a gente hoje... Então, por exemplo, hoje quando o bonde surge como coletivo, ele tem um acúmulo de luta aí, por exemplo, de Capulanas, Coletivo Negro, os Crespos, que estão aí há 15 anos pelo menos, fazendo teatro para ninguém, né? Eu lembro quando o Coletivo Negro estreou o primeiro espetáculo no Tendal da Lapa, eu ia assistir e tinham poucas pessoas assistindo, era um grupo que não era conhecido, e que na nossa cena teatral não era interessante, os nossos colegas do teatro não tinham interesse em ver. Hoje todo mundo fala que é lindo, né? Esses negros se organizando, fazendo esse teatro. Às vezes nem assistiu e fala que é maravilhoso, né? Mas eu acompanhei esse processo de construção, né? De ir lá na Zona Sul, lá no meio da quebrada, assistir as Capulanas. E que muita gente do nosso teatro não se dispõe a isso. Agora bota lá um gringo qualquer aí, lá no Sesc Campo Limpo, que aí aprende a pegar metrô rapidinho e assistir, e ir lá bater palma. Não tô falando que a gente não tem que ver gringo, não. Acho que a gente tem que se alimentar de o máximo de referências possíveis, mas é importante a gente observar o que tá aqui do lado, né? E ser ético, e ser verdadeiro naquilo que a gente fala, né? Se fala muito, por exemplo, sobre a importância das artes periféricas, mas o que eu vejo é muito mais as pessoas querendo criar justificativa de edital para ganhar seu edital e para ensinar aquela ideia jesuíta, né? De ensinar os pobres da periferia o que é arte. E sendo que a periferia, acho que tem criado o que é mais importante da arte. Um exemplo é o Racionais MCs. Eu conheço poucos exemplos na nossa cena cultural nos últimos 20 anos que são tão importantes e que tiveram tanta influência quanto Racionais MCs, né? Então, e aí, por exemplo, no caso do bonde, né, que a gente já pega esse processo, né? Eu fui convidado para dirigir o primeiro espetáculo do Coletivo Bonde. A gente estava num outro processo e a gente, no meio desse processo de um outro espetáculo, a gente decidiu que o nosso primeiro passo seria conversar com as crianças negras, sobretudo, né? Claro que com todas as crianças, a gente está interessado em conversar com todo mundo, né? Mas existe uma carência de referenciais para as nossas crianças. E a gente decidiu fazer esse espetáculo a partir do texto da Maria Chu, né? Que é o Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. E que conta a história de um menino africano que foi encontrado dentro de uma mala tentando entrar na Europa. E todas as contradições que isso traz, o racismo que ele vive no continente europeu, né? Essa experiência que o Abu viveu, a gente trabalha com ela para refletir sobre a experiência também de crianças brasileiras na periferia. A gente relaciona, né? Tem um momento lá da peça que a gente relaciona essa experiência com as crianças que morrem de bala perdida, que têm morrido, né? E não para esse processo. É assustador, né? O quanto às vezes a gente fala de algo em cena, né, num espetáculo, e o quanto a realidade se apresenta de uma maneira muito mais dura. A gente viveu isso no Gota d'Água Preta e no Abu também, né? A gente tem sempre que atualizar algumas cenas porque acontece algo mais grave do que aquilo que a gente já colocava, que já era muito absurdo. E aí, no Quando Eu Morrer, é muito interessante, porque a gente estreou no Sesc Belenzinho no horário de meio-dia, e é um horário que muitas vezes os pais estão lá na piscina com as crianças e tal, e eles vão lá ver o teatro, que é meio que um momento de... vamos relaxar um pouquinho, né? Vamos relaxar um pouquinho, as crianças vão ver um teatrinho, eu vou ver um teatrinho aqui com meu filho, e vou ter um momento de relaxamento. E o espetáculo não propõe muito essa ideia de relaxar, né? E aí a gente tinha muito adulto saindo chorando e muito tocado pelo espetáculo. A gente também fez algumas sessões com crianças, só com crianças sem os pais, foi muito interessante. Crianças, né, de várias idades, assim, né, até do ensino fundamental. A gente fez muito fez sessão fechada para a escola. Eu adoro fazer esse tipo de sessão, porque estão ali as crianças sem os pais, e aí entra aquela molecada zoando, a professora fazendo mandando calar a boca, isso aqui
Eu acho que o próprio espetáculo, às vezes, conduz isso melhor do que o né? Acho que, às vezes, a molecada tá só se relacionando com o trabalho, a maneira dela, né? E, às vezes, o próprio trabalho conduz uma conversa, né? Eu vejo o teatro como uma experiência... Isso, né, muito também de coisas que eu li, né? O próprio Brecht fala isso, né? Que não quer um espectador parado, né? Quer um espectador raciocinando, refletindo, participando. E eu vejo muito o teatro como essa possibilidade de participação, de construção de conhecimento, de sociabilidade, de vivência. Acho que é uma experiência coletiva, né? E o público não está ali só como alguém que não participa. O público é convidado a participar e que aquilo que a gente vivenciou no teatro, para mim funciona quando é assim, né? Aquilo que a gente vivencia no palco nos transforma a ponto de a gente não voltar para casa do mesmo modo. Não é algo que acaba ali o meu entretenimento e eu vou ali depois comer uma pizza e tá tudo certo. Minha vida continua como ela era. Eu busco um teatro que transforme mesmo o nosso olhar, nossas sensações, nosso sentimento, a nossa visão de mundo. Na cena. Na cena. Na cena. Eu, rainha do tempo, giro e gero vento, guio as almas e guardo todos os mortos. Somos Aria Amoris, rainhas guerreiras vindas de África. Eu sou Angola, Luanda, Quiloa, Rebolo. Cambinda. Estávamos a bordo de um submarino Que nos tirou de nossa terra e nos levava para alguma colônia recém-descoberta. Não sabemos onde. Não nos dizem muita coisa dentro do submarino. Mas outras de nossa aldeia foram e nunca mais voltaram. Os mais velhos dizem que as levaram para serem Parideiras de forasteiros. Mas não queríamos ter o mesmo destino. E então saltamos o mar e nadamos. até achar uma pele de terra onde pudéssemos nos refugiar e ajudar outras como nós. Ubuntu, saudamos a sua gente. Ubuntu, sou quem sou porque somos todas nós. Ubuntu, sua gente é nossa gente. Para conhecer um pouco mais do Bando Jaçanã, acesse no Insta @Bando Jaçanã. O C sem a cedilha e o A sem o acento. Bando Jacaná. Olá, eu sou o Marcelo Evans. Eu participei da edição de 2018 do VQV e de 2019, uma experiência incrível. Em 2018, pelo grupo Bando Jaçanã, e em 2019 pelo grupo Canteiro de Teatro. O bando levou uma peça muito incrível falando sobre a negritude, sobre o amor à nossa pele. A gente resolveu fazer essa peça por conta do nosso processo anterior, que o tema não tinha nada a ver, mas a gente percebia que aqueles jovens estavam se descobrindo, levantando seus blacks, desalisando os cabelos. A gente descobriu a nossa potência, então a gente resolveu fazer uma peça sobre o amor à nossa pele, à nossa raça. E aí a gente foi participar do VQV, gostamos muito, e os nossos corpos maravilhosos ali em cena, sabe, aquele bando, né, de gente negra aí, foi muito bom pra gente, sabe. E o grupo Canteiro de Teatro, a gente levou uma peça falando sobre o amor à nossa quebrada mesmo, como surgiu, como que foi esse canteiro, né, que cada peça é muito importante. Então, assim, os nossos corpos negros em cena ganham cada vez mais potência, cada vez mais espaço, assim, né, em festivais como esse. A gente até agradece por vocês terem dado a oportunidade da gente participar. Eu gostei muito do festival e acabei voltando com outro grupo no ano seguinte, com outras pessoas, mas com a mesma pegada também, tendo bastante pessoas com esses traços, assim. E a gente se sente muito bem, cara, muito bem em cena e potencializado. Muito obrigado pela oportunidade. E depois dessas falas tão potentes, a gente se despede desses artistas maravilhosos que somaram conosco, agradecendo a cada um por aceitarem nosso convite.
Muito obrigada pelo convite. Muito bom ter esse reencontro, né, com a Thaís, já foi minha professora. Com a Amanda, agradeço todo mundo aí que participou. Thiago, muito bom te conhecer. Você é incrível, é sempre bom estender, né, essas conexões entre a gente. E, bom, no mais é isso. Vamos seguir firme e forte aí que, quem sabe, logo, logo acaba essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Um grande abraço. Gente, muito obrigado. Eu amei a conversa, amei conhecer você, Gabi. Meu Deus do céu. Obrigado pelo convite. Eu tô me achando muito chique gravando podcast. Me maquiei mais uma vez. Tô aqui todo produzido, porque é isso. A gente tem que se conectar cada vez mais. É isso. Muito obrigado. Eu adorei. Beijo, Thaís. Beijo todo mundo. Vamos que venimos. Vocês são potência. Agradeço muito a oportunidade dessa troca, de falar um pouco sobre arte, sobre sociedade, refletir um pouco sobre trajetórias, né, sobre caminhos. E vamos que a gente possa novamente, em breve, né, após a vacinação, estar reunido num teatro, refletindo e juntos, certo? É nóis, um forte abraço para todo mundo. Valeu! E para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos artistas que estiveram com a gente hoje, Ícaro Rodrigues, lá no Instagram, segue o @IcaroRodriguesABC. A Gabi Doiá tá no Instagram como @GabiDoiá, com Y. O Thiago Bispo tem 2 perfis, segue o @ThiagoB, com U. E também Cilindra, que é o @Cilindra_. No rolê. No rolê. No rolê. É pesado carregar o fardo de ter essa pele que reluz à luz da noite. Não é sempre que a gente encontra tanta gente consciente que sabe da importância de se escurecer mais do que se esclarecer. Muitas vezes nas ruas, nas vielas e becos, nos grandes prédios e até mesmo no emprego, ninguém me reconhece como uma grande cidadã. Minha pele chega antes de mim nos lugares. Os olhares de morte pegam em mim antes de chegarem na minha pele e me destroem por completo. Ouvi diversas vezes que sou radical, vitimista, militante mimizenta, preguiçosa, que não falo de outra coisa. Mas como poderia falar? Se em uma década minhas chances de morrer subiram 11,5%? Tentam esconder, mas eu e todos os meus conseguimos ver. Vocês ainda me tratam como uma mulata. Fazem questão de virar a cara. Nunca me dirigem uma palavra. Tomam cuidado para não me encostar. E não precisa de muito esforço para ver-lhes a cara de nojo. E os grandes olhos que me acompanham, me avaliando se eu realmente deveria estar no lugar que estou. Por isso, e por diversas vezes, sinto que não pertenço aos lugares. Percebo que não sei sobre a minha história e entendo que eu preciso ir embora e me reconectar com as minhas raízes. Mamãe Oiá e Papai Xangô, quentes como o dendê, me dão forças para continuar aqui. Mas os dias passam e nada muda. Ainda escuto risadas nas ruas. Dificilmente eu vejo gente igual na tela do jornal. Sem ser o criminoso principal, e eu me pergunto, isso é normal?
A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Quais as suas chances de sair e nunca mais voltar para casa? Ontem foi meu irmão. Hoje foi meu pai. E amanhã pode ser eu ou você. E no rolê de hoje, a gente teve a Amanda Campos. Vocês podem segui-la no Instagram com @_pretinhazz. E aproveita e segue também o livro @narrativas negras, que é um livro de biografias de mulheres pretas, do qual a Amanda também faz parte. E é isso, gente. O episódio do Frequência VQV vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido o tema e a nossa abordagem. E nos encontramos em um próximo episódio. Tchau, tchau, galera.